Outro dia eu fui visitar minha mãe e ela estava lendo um livro que chamava Uma Maçã por Dia. E ela foi me explicar que o livro é baseado num conceito de que se você comer uma maçã todo dia, você evita uma série de doenças. Eu falei, vai falar isso para Branca de Neve. Não, vai falar isso para Eva. Porra, a Eva foi dar uma mordida na maçã, olha como é que o mundo tá, é guerra na Ucrânia, porra, é pandemia, é Atlético Mineiro bicampeão, um monte de tragédia. Mas aí ela foi me explicar que esse título é baseado num provérbio da Inglaterra, que tem um provérbio lá que diz que coma uma maçã por dia e fique longe do médico. Achei interessante, resolvi aplicar. Só que eu sou inteligente. Eu sei que eu sou inteligente. Eu sei que na língua inglesa não existe o till. Então, em vez de uma maçã por dia, eu estou comendo uma massa por dia. Aparentemente, esse provérbio não funciona em português, porque eu só engordei desde então. Mas tá legal pra caralho. Mas eu fiquei pensando, porra, a maçã é tão importante assim na alimentação das pessoas, né? Eu não tinha essa noção. E eu comecei a viajar sobre a maçã e eu fui concluindo que a maçã não é só importante na alimentação. A maçã ela sempre foi importante na história da humanidade. A maçã, na verdade, ela veio guiando a história da humanidade. Esse lance da Eva mesmo que eu falei, vocês já pararam para pensar que se não existisse a maçã, a gente viveria num mundo sem pecado, porque a gente não teria conhecimento do bem e do mal. Vocês já imaginaram, gente, viver num mundo sem pecado? Chato pra caralho, né? Não que o mal seja uma coisa legal, porra. Claro que não, mas é que tem uns pecadinhos aí que a gente curte cometer, né, porra? Eu sei que a maioria aí tá pensando maldade, mas eu tô falando mesmo é da gula, viu? E, porra, vamos combinar que uma maçã não era uma tentação tão grande assim para Eva, né, porra? Porque imagina se, em vez do fruto proibido, a gente tivesse o doce proibido. A humanidade não ia durar 10 minutos. Porque imagina só, Deus chega, coloca em cima da mesa lá no paraíso, assim, uma tigelona com biscoito de champanhe, Nutella, creme de leite ninho, morango por cima, vira e fala: Adão, Eva, estou colocando esse doce aqui, ó, mas não pode comer. Se alguém pegar um pedacinho que seja, vocês vão ser expulsos do paraíso para sempre. Que Deus é tipo vó falando com a gente no Natal, né? Aí o Adão tá lá no fundo, só olha assim e fala: dá licença, meu senhor. Desculpa aí perguntar, mas é que pô, você colocou os trem aí, parece que tá mó gostoso, né? Afinal de contas, isso aí é para ver ou para comer? Se fosse assim, a gente viveria num mundo sem pecado, porque não ia existir mundo, a gente não ia viver aqui, porque Deus, nesse momento, ia perceber que esse projeto da humanidade não tinha dado certo, ia cancelar o projeto na hora. A gente não estaria aqui. Agora, ok. Se não existisse maçã, então, não existiria pecado. Mas não é só isso. Se não existisse maçã, não existiria gravidade. Porque vocês vão lembrar que a lei da gravidade foi criada quando Newton descobriu ela, quando a maçã caiu na cabeça dele. E aí, se não fosse a maçã, o Newton não ia poder usar a influência que ele tinha junto ao STF para poder criar uma lei escrota que obriga todo mundo a ficar grudado no chão. Pô, se não existisse maçã, as coisas não cairiam. Pô, se não existisse maçã, os mamonas estariam aqui até hoje. O World Trade Center estaria aqui até hoje. Cruzeiro. Ok. Se não existisse maçã, não existiria pecado nem gravidade. Mas eu vou além. Se não existisse maçã, a Branca de Neve não teria sido envenenada e não teria conhecido os 7 anões. Ou seja, se não existisse maçã, não existiriam anões.
Mas também não existiria pecado. Então é pior, não existiria pornô com anões. E aí eu pergunto para vocês, se a gente vivesse num mundo onde não existe pornô com anões, o que de bom a gente ia ter para fazer numa terça-feira à tarde? Nada! Se não fosse a maçã, se não existisse a maçã, não existiria smartphone. Foi a Apple que criou essa porra aí. Mas também, se não existisse pecado, não precisava do smartphone, né? Você resolvia tudo no celular mesmo, normal, no aparelho telefone. Porque, porra, você tem um aparelho desse na sua mão, não poder mandar um nudezinho, não poder acessar um Xvideos, não poder ver um pornozinho. Sacou pornozinho? Pornô com anãozinho? Só que vocês vão ver, eu estou falando, a maçã vem conduzindo a história da humanidade. E tudo faz sentido, tudo se fecha. Por quê? Qual que é o masculino de maçã? Maçom. Vocês sabiam que toda loja que vende iPhone, esses produtos da Apple, pode ser considerada uma loja maçânica? Na loja maçônica, dizem que eles sacrificam bodes, né? Na loja maçânica, eles também fazem coisas lá dentro que não quer que ninguém saibam. Eles também sacrificam. Ai, bodes. Vocês sabiam que se você for na Ceasa, lá na Inglaterra... Não, Ceasa, porra... Lá não chama Ceasa, eu tô falando pra vocês entenderem, pô. Lá chama Ciesa. Se você for na Ciesa, lá na Inglaterra, e comprar 1 tonelada de maçã, é você que tem que pegar cada maçã e colocar no seu caminhão? Porque lá também não chama maçã, né? Lá chama Apple. Aí você compra e vem sem carregador. Ó que merda. Já que eu já falei de umas curiosidades aí sobre a maçã, eu queria dividir com vocês também umas curiosidades que eu pesquisei sobre o corpo humano. Vocês sabiam que um ser humano adulto tem aproximadamente 160 mil quilômetros de vaso sanguíneo no seu corpo? Um adulto. Pra vocês terem noção do tamanho disso, a circunferência completa da Terra tem 40 mil quilômetros. Você, sozinho, tem 160 mil quilômetros de vaso sanguíneo. O que significa que se você pegar todos os seus vasos sanguíneos e esticar em linha reta, você morre na mesma hora. Comprovado cientificamente. Outra curiosidade do corpo humano. Um espermatozoide atinge a velocidade de 45 quilômetros por hora. Pra que essa pressa? Porra, não dá nem tempo de tomar uma pílula no dia seguinte assim, caralho. Aí eu fui pesquisar quanto tempo sobrevive um espermatozoide, e ele pode sobreviver por até 48 horas. Eu fiquei preocupado, fui fazer conta. 48 horas a 45 quilômetros por hora? Significa que o quê? Se eu toco uma punhetinha desavisado aqui agora, daqui 2 dias eu posso estar engravidando uma mulher em Recife. Olha o risco que a gente corre e ninguém avisa. Aí eu fui pesquisar também. Usain Bolt, homem mais rápido da Terra. Qual velocidade ele atingiu quando bateu o recorde mundial? Vocês podem conferir no Google. Ele atingiu 45 quilômetros por hora. Quer dizer, esse cara, desde que nasceu, não evoluiu porra nenhuma. E nós estamos dando medalha pro sujeito à toa. Outra curiosidade do corpo humano. O óvulo é a maior célula que existe no corpo humano. É a única célula que você consegue ver a olho nu. Quer dizer... Se você está vendo um óvulo, não é só o olho que está nu nessa história aí, né? Aí vocês entenderam. E, obviamente, quem está vendo também é uma mulher, né? Porque o homem, às vezes, não enxerga o clitóris, não vai enxergar óvulo nem fudendo. Mas aí também eu trago outra curiosidade para defender nós homens. Por que o homem não enxerga o clitóris muitas vezes? Porque o clitóris tem a mesma cor do lábio da mulher.
E o que a mulher faz? Passa batom no lábio. Porra, minha amiga. Aí você me dificulta, porra. Já que vai passar o batom no lábio, passa um batonzinho ali também. Não precisa passar no clitóris, mas se fizer umas setinhas apontando assim, sabe? Tipo aquele PowerPoint do Lula, porra, facilita a minha vida, melhora a sua. Outra coisa que tem a mesma cor do lábio é a glande. Vocês estão ligados o que é glande, né? Cabeça do pau. Umas nem são tão glande assim, né? Tem a mesma cor. Mais uma curiosidade interessante do corpo humano. Sabiam que o movimento de fricção tem um efeito bronzeador na pele? Fricção, esse movimento aqui, ó. Você fazer esse movimento na sua pele durante muito tempo, a parte em que você está friccionando vai ficar mais bronzeada. Isso eu nem vi em lugar nenhum não, tá, gente? Isso eu concluí por conta própria. Não, foi a única explicação razoável que eu encontrei para a parte mais bronzeada do meu corpo ser a única que nunca viu o sol. Ó, não, é sério, gente. Eu nunca fui em praia de nudismo. O meu pau nunca viu o sol, não. O meu pau nunca viu nem o céu, a não ser que céu da boca anda bronzeando o pau por aí, que eu não acho que é o caso. E por que eu estou falando disso aqui? Na época que eu estava solteiro, andei mandando uns nudes. E de vez em quando umas pessoas falam, recebi um nude seu aqui. E eu não gosto de fake news. Então eu estou falando isso tudo aqui para se algum dia alguém aqui receber um nude falando, é o nude do Bruno Berg, você já sabe se é ou não só de bater o olho. Porque eu já falei, glande, cor do lábio, o meu é bem rosinha, vocês podem ver, e a parte mais bronzeada do corpo. Então, se não for a Peppa Pig com uma roupinha marrom, não sou eu. Não espalhem fake news. E a última curiosidade sobre o corpo humano, essa talvez muita gente aqui já conheça, é que o tamanho do pé é proporcional ao tamanho do pau. Por que eu gosto de deixar essa por último? Porque eu calço 45. E acho que é uma notícia que precisa ser espalhada. Apesar de que nós estamos aqui na sinceridade, o fato de eu calçar 45, eu preciso dizer que essa curiosidade não é exatamente real, tá? Não é exatamente real porque não tem como ser real, gente. Porque o meu pé não varia de tamanho de acordo com a atividade que ele está exercendo. Porque se fosse proporcional mesmo, eu tinha que falar para vocês aqui, quando eu estou correndo uma maratona, descalço, dando tudo que o meu pé tem para dar. 45. Mas se eu estiver em casa, à noite, uma noite fria, debaixo do lençol, assistindo Netflix, aí... E só para encerrar, eu queria dar uma dica muito importante para todo mundo aqui que curte carnaval. Quem aqui foi já em algum bloquinho de carnaval, grita eu. Porra, então eu tenho uma dica importante, é simples, mas é importante. Esse ano eu fui no carnaval e o que acontece? O bloquinho é muito legal, mas beber cerveja te dá vontade no banheiro toda hora. E aí atrapalha a sua diversão, porque nem sempre tem um banheiro químico ali. Então a dica é o seguinte, foi num bloquinho, não beba cerveja, beba corote. Porque mijar na rua é crime. Vomitar na rua ainda não é. Então o corote te mantém dentro da lei. Muito obrigado, senhoras e senhores. Eu sou o Bruno Berg.